Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo tá o Fabrício Falkowski. Tudo bom, Fabrício? E aí, gurizada? João Paulo Fontoura. E aí, JP? Tudo bom, Carlos? Tudo. Segunda-feira, dia 8 de julho, vão fazer 10 anos de um jogo inesquecível para todos os torcedores brasileiros, não pelos melhores motivos. Em 8 de julho de 2014, o Brasil sofreu sua pior derrota, a seleção brasileira sofreu sua pior derrota, que foi o 7-1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha. A gente vai discutir aqui, em alguns minutos, tentar falar um pouquinho sobre, não sobre o jogo em si, porque a galera já deve ter visto exaustivamente aquela quantidade de gols e o Galvão Bueno dizendo que virou passeio. Mas tentar discutir um pouco o que mudou de lá para cá, na seleção brasileira, se o Brasil aprendeu a lição, se não aprendeu. E falar um pouco também da Alemanha, porque a Alemanha era o exemplo a ser seguido e aparentemente também não foi o melhor modelo. Então, não vou perguntar o que vocês estavam fazendo. O JP não estava aqui no jornal na época, né? Não, o Fabrício estava trabalhando aqui. Eu estava. Mas, enfim, como é que tu viu na época? Vamos começar então com o JP. Como é que tu viu na época, se tu achou que foi algo ocasional ou se era uma tragédia anunciada, e aí depois a gente discute um pouco mais as consequências assim e as lições. Carlos, tragédia anunciada eu acho que não, né? Uma eliminação anunciada, talvez a gente possa imaginar que isso fosse acontecer, ou era provável que fosse acontecer, mas ninguém... Nunca imaginou. Não existe uma pessoa na Terra que possa imaginar que pudesse acontecer da maneira como foi, né? Eu acho que também não é anunciada, porque havia sem claro, querer te interromper, mas né? já te interrompendo, havia um clima de otimismo, euforia. Vamos lembrar que nesse jogo... O Brasil jogava em casa. Mas o otimismo ele tava meio assim porque foi o jogo seguinte à lesão do Neymar. Exatamente, mas O igual... Brasil passa pela Colômbia, mas tá sem o Neymar. Todo mundo sabia que seria um jogo difícil. Todo mundo sabia que seria um jogo difícil, mas que o Brasil tinha chance de ganhar. Aliás, o Brasil, quando entra numa Copa, numa competição, ele sempre tem chance de ganhar. Isso é quase uma obviedade. E naquela vez também. Até por isso que o resultado foi tão surpreendente. Agora pode continuar. Não tem... Quando eu digo anunciada é porque a seleção, pelo menos a meu juízo, não mostrava um futebol que fizesse a gente acreditar. Esse euforismo que tu relembras, de mais fato... a torcida. Exatamente. De fato, ele existia em boa parte da torcida e em boa parte não existia. Se a gente for olhar, o Carlos citou o jogo da Colômbia, mas o jogo do Chile nas oitavas de final, no Mineirão, passou e arrastando os pelegos. Teve bola do Pinilha no travessão do Júlio César. Quando eu olho para trás, assim, até fazendo a matéria para o site que a gente vai publicar na segunda-feira, quando completar essa data aí, meio que me ajudou um pouco assim ao que eu pensava, se não no dia do 7-1, óbvio que não, né? Mas depois do título da Alemanha, eu confesso que tenho um pouco de ranço com o que se criou a partir dali, não pelo lado brasileiro, que a gente tem que olhar para a ferida, olhar para o espelho, mas do ponto de vista alemão, né? Sim, do modelo, né? Assim, o teu preâmbulo, né? A tua apresentação foi sobre isso. Eu acho que qualquer federação no mundo que tenha suas dificuldades, ela tem que se espelhar no modelo alemão que ganhou holofotes a partir da conquista, mas não por causa da conquista, né? Eu entrevistei um jornalista, um colega nosso especializado em futebol alemão, ele ajudou a relembrar aquilo que eu mais ou menos, claro que sem clareza, assim, tinha na lembrança, né? Foi feito um investimento pós-Eurocopa de 2000, ou seja, 14 anos antes, a Federação Alemã botou dinheiro grosso nos 18 clubes, metade da Série A, metade da Série B, para investir em categoria de base dos clubes. Ou seja, um dinheiro de quem está preocupado com o futebol e não com a seleção, né? A seleção de 14... Foi a consequência, não vou dizer esporádica, o Fabrício não quis dizer anunciada, que seria campeã. Não, ela não era para ser a melhor seleção. Meu pai costuma dizer, Copa do Mundo, futebol é para ver quem é que ganha, não para ver quem é o melhor. Para ver quem é o melhor a gente debate aqui. Não era a melhor seleção da Copa. Eu recapitulando a campanha, a Alemanha... Quase perde para a Argélia aqui em Porto Alegre. Ela precisou de 120 minutos para ganhar da Argélia. Ela não ganha da Argentina na final dos 90 minutos. A Argentina, o Messi, né? O Messi tem as melhores chances. O Higuaín não ganha. Que do Higuaín a gente pode até... Quando o Messi que perde, a gente lamenta mais. Eu estava torcendo muito para a Argentina na final, né? E o pós 2014 da Alemanha, ele é pior do que o Brasil.
né? A Alemanha joga 3 Eurocopas, a gente está gravando no dia de uma eliminação da Alemanha em casa na Eurocopa, já com uma outra geração. Né? Vai malíssimo na Copa seguinte, né? E o Brasil, por pior que tenha ido depois, e naquela Copa ainda é o melhor resultado do Brasil nos últimos tempos, né? Pelo menos até onde chegou. Desde 2002? Eu acho que sim, né? 2006 o Brasil cai nas quartas para a Holanda também, né? Sim, mas aquela foi na semi. Isso, então. A derrota do Brasil. Então, desde o título de 2002... O melhor resultado do Brasil é que o resultado, o placar é acachapante. Mas, assim, se olhou pouco, para meu juízo, né? Do ponto de vista de conceito, para que a Alemanha fez fora de campo. Né? No campo, nunca me encheu os olhos. Relembrando alguns personagens, então, JP. Quem era o treinador? Luiz Felipe Scolari. E 15 dias depois estava no Grêmio aqui. Treinando o Grêmio, exatamente. Tu vê como o treinador sempre tem emprego, né? Uma loucura. E o resto do time? Eu tava pegando aqui o time que entrou em campo, né? Tem algumas curiosidades. Eu vejo assim, por exemplo, para mim a curiosidade primeira já é, falaste do Filipão ali, né? O Filipão foi dado como acabado. Né? 15 dias depois estava trabalhando. Mas aí eu não me refiro a estar empregado, porque emprego no futebol, isso o Renato Portaluppi tem razão, né? O lugar onde mais se emprega, não é o caso do Filipão, incompetente. Então, imagina, os competentes estão sempre empregados, o que é justo, né? Ele vai para o Palmeiras, ele é campeão brasileiro em 18. Ele vai para a China, ele é campeão na China. Enriquece mais, né? Ele é campeão da Liga Asiática. Na China, né? Ele volta bem depois para o Atlético Paranaense há 2 anos, ele decide uma Libertadores América. Ele tem mais outra passagem pelo Grêmio no ano que o Grêmio é rebaixado, uma passagem pelo Cruzeiro no ano que o Cruzeiro quase cai para a Série C. Até 2 dias atrás estava no Atlético Mineiro. Mas aí são aquelas coisas injustas ou não do futebol, que assim, o Filipão foi o campeão. A gente está falando assim, o melhor resultado desde 2002, quando o Brasil foi campeão, com o Filipão de técnico. Mas também tem aquilo, ele vai ser lembrado por ser o técnico campeão de 2002? Pelas duas coisas. Ou ele vai ser lembrado mais pelo 7-1? Se quiser separar, está sendo injusto em qualquer uma das duas. Ele tem que ser lembrado pelos 2002 e por 2014. Como o principal personagem, Fabrício. Para mim, ele é o principal personagem. A partir da lesão do Neymar. Eu digo por tudo. Acho que por tudo, como ele pensou a Copa, como ele tratou a Copa Mas durante... assim, olhando depois do jogo já é fácil. Olhando 10 anos depois é muito fácil. Eu nunca vi o jogo de novo. Nem eu. Não, mas eu tô falando das decisões. Sim. A partir da impossibilidade de utilizar o Neymar. Se discutiu muito. A Alemanha tá jogando assim, assado. Como é que o Brasil vai jogar? Porque não é só o Neymar que não joga naquela partida. O Thiago Silva também estava suspenso, era o capitão e tudo mais. Tá, mas deixa eu só para completar assim. Se discutiu muito. Acho que a posição que mais gerou dúvidas na época era quem vai ser o substituto do Neymar. E o Filipão entra com o Bernardo. Enfim, aí depois virou meme, a história da alegria nas pernas, pra cima deles, Brasil. Mas que era uma época antes dos memes, assim, virou meme, mas assim, com razão. A justificativa, ela é anedótica. Sim. Pra mim, assim, Carlos, assim, mas olhando hoje, claro, foi a melhor decisão ter entrado com o Bernardo naquele jogo? Se eu disse que é anedótica, porque é evidente que não é. Assim como não era o time de 2002 que foi campeão. Se fosse por qualquer outro treinador, eu aceitaria. O Filipão, que a gente conhece muito bem aqui, há décadas, montar um time para a Copa do Mundo com o Juninho Paulista de segundo homem do meio, eu acho inacreditável. Como foi campeão a partir depois do conceito. Ele dá um jeito. Kleberson, né? Tem um outro gaúcho que deu uma ajuda para ele durante a Copa do Mundo. Ele mudou de ideia quando estava 1-0 para a Inglaterra. Então, eu acho inconcebível. Eu acho que olhar para trás e lembrar que ele escalou o Juninho. Ele pensou, não foi de uma hora para outra, ele pensou no Juninho. Para mim, mostra que ter pensado no Neymar, no Bernard, tem muito mais a ver com o Filipão, em alguns conceitos que às vezes dá certo, às vezes não, do que qualquer outra coisa lógica de um treinador da capacidade dele. É inconcebível o Bernard jogar. Mas deixa eu só fazer Quais eram as opções? Tu que fez a matéria agora. Mas se falava para colocar mais gente no meio. Né? Dar reforçada no meio. Mas deixa eu só fazer aqui por causa do adversário. Um exercício de equilíbrio. Na minha opinião, aquele jogo foi 7-1. Eu não estou falando da derrota. Estou falando do 7-1, do placar, do resultado.
não do resultado, mas do placar, do tamanho do placar. Ele é muito mais pelas coisas que aconteceram dentro de campo, já com a bola rolando, do que de coisas que aconteceram antes do jogo. O que eu quero dizer com isso? Se botar aquele Brasil e aquela Alemanha jogar mais 10 vezes, o Brasil vai ganhar 3, a Alemanha 5, vai ter mais 2 empates e nenhuma vez vai ser 7-1. Então, isso acontece no futebol, quando tu toma um gol, aí toma o segundo numa jogada meio esquisita, o time se desmonta, e foi isso que aconteceu visivelmente, tanto é que a maioria dos gols foram um próximo do outro no primeiro tempo. Em 6 minutos. Então, visivelmente, apesar de Bernard, apesar da alegria nas pernas, apesar do Filipão, apesar das opções erradas... Dante, né? Dante, vamos botar o Dante, porque o Dante conhece os alemães. O problema é que os alemães também conheciam o Dante. Né? E, apesar do ambiente fora na seleção ali, que é bem... Até contradiz um pouco que é a história do Filipão, mas era meio que um oba-oba, até pela Copa ser no Brasil. Apesar de tudo isso... O resultado é anormal, continua sendo anormal. A postura em campo é anormal. A postura em dos campo jogadores, é normal. Mas o resultado 7-1, a Alemanha podia ter ganhado de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, um resultado normal. O anormal é o 7-1. E ele é consequência não das coisas que aconteceram. Mas assim... Eu disse mais, né? É consequência, é claro que tudo é um caldo de motivos, mas é mais consequência das coisas que aconteceram dentro do campo, depois do apito do juiz, quando começou o jogo. Então agora vamos pegar e vamos avançar um pouco, tá? Vamos avançar no tempo. Primeiro na curta distância, depois a gente vai um pouco mais. Porque eu quero discutir com vocês o seguinte: aquele jogo, ele deixou traumas. Tá? E ele deixou traumas meio que imediatos. O Brasil, aquilo era semifinal, ainda tinha uma decisão de terceiro e quarto, na qual o Brasil pega a Holanda e o Brasil toma 3 assim, completamente morto em campo. Também consequência do jogo anterior. Exatamente, por isso que eu estou dizendo. O 7-1 marcou. 4 anos depois, deixa eu ver se eu não estou confundindo as Copas, o Brasil perde para a Bélgica em 2018? Isso. Na Rússia. 4 anos depois, quando o segundo gol do De Bruyne, eu não lembro agora. Enfim, quando o Brasil toma o segundo gol da Bélgica, ainda é o primeiro tempo. Sim. E já todo mundo achou que ia... Eu lembro de todo mundo na redação aqui se olhar, porque não era assim 40 do primeiro tempo, era antes, né? Sim. A galera se olhando com uma cara e ninguém falando, mas todo mundo pensando a mesma coisa, assim, porque não tem um intervalo muito grande entre o primeiro e o segundo gol. Ficou uma coisa assim, será que vai ser será que o psicológico tá pegando e vai de novo? Cara? Até não foi. Aquele jogo o Brasil caiu por 2-1. Mas é fato que se a Alemanha caiu muito de lá para cá, e essa semana a gente até estava no debate na Rádio Guaíba, ali, a gente estava conversando. Se tu pegar assim, quais são as 4 seleções que em toda a Copa, pelo menos uma delas está nas cabeças? Desde sempre, com pouquíssimas exceções. Brasil, Alemanha, Itália e Argentina. Tá? E França, né? Não, mas a França é um pouco menos. É que a França é mais recentemente. Mas eu estou dizendo assim, se tu pegar a história quase que toda, de todas as Copas, tirando uma que outra Copa, não tem uma dessas 2 seleções entre os semifinalistas ou, às vezes, até finalistas. O Brasil deu uma caída muito grande de lá para cá. Mas assim, a Alemanha deu uma caída até pior que a do Brasil. A Itália não foi para as últimas 2 Copas. Ganhou uma Euro nesse meio do caminho. Ganhou uma Euro... Ganhou. Sim, a Alemanha nas últimas 2 Copas ficou fora na fase de grupos. Aquela Euro da Itália, se a gente olhar hoje, parece que no replay a Itália não vai ganhar, porque ninguém entende como é que a Itália ganhou aquela Euro. Mas ganhou. Taça no armário e faixa no peito. Todas essas, fora a Argentina, claro, que é a campeã do mundo e está num grande momento, ainda que ontem, né, tenha parido uma bigorna para... A gente tá na sexta-feira, então não... Bom, se bem que as semifinais é só lá adiante, né? Pariu uma bigorna para ganhar do Equador nos pênaltis, na Copa América. A questão é, ok, todas essas outras 3 seleções, contando o Brasil, elas caíram de lá para cá. Mas
não só em termos de resultado, como em termos de desempenho. E aí a gente pode discutir se é uma questão geracional, e aí eu já quero entrar na discussão de tipo assim, aprendemos algumas lições ou não, ou se tem lições para tirar, ou é a lição de sempre do futebol, porque as gerações vão mudando, o próprio jogo vai mudando, né? O estilo de futebol muda de anos para anos. Cara, o Brasil vive a seleção brasileira vive um momento complicado, né? A gente pode até morder a língua, porque a gente está, de novo, a gente está gravando na sexta, no sábado o Brasil joga com o Uruguai. Quando esse vídeo for pro ar, o Brasil pode ter tido uma atuação brilhante contra o Uruguai, tá embalado e tudo mais. Agora, sexta de noitezinha, quando a gente está gravando, o favoritismo é todo do Uruguai. Carlos, pelo menos eu penso assim, quando a gente faz uma análise macro, assim, olhando para 10 anos atrás, ou projetando para frente. O Brasil, eu vejo um país diferente dos outros no seguinte sentido, principalmente com os europeus, né? Até dá para botar a Argentina aí. Uma coisa é a seleção, outra coisa é o futebol brasileiro. Sim. Né? Então, respondendo a tua pergunta se o Brasil evoluiu, se a gente olhar para o futebol brasileiro, eu acho que como produto, principalmente, sim. Tá bom, não tá longe de tá bom, mas pós-Copa do Mundo, pelo menos os estádios melhoraram significativamente, os gramados, a maioria... Os times também. A gente se criou aqui, a gente tem mais ou menos a mesma idade, e se criou vendo gramado ruim em tudo que é lugar no Campeonato Brasileiro. Né? Na arquibancada de cimento. Isso. Os clubes, querendo ou não, estão mais organizados que já estiveram, não dá para comparar, repito, com os europeus, mas a seleção brasileira é um produto da CBF, ela é feita, tem seus problemas. Fora de campo, eu estava olhando, fazendo essa matéria, são 5, 6 presidentes de lá, do 4-1, do 7-1 para cá, são 4 presidentes, um preso, outro ameaçado, outro não pode sair do Brasil. É uma bagacerice. Então, eu separo bem. Né? Palavras fortes tu tá usando. Mas é... Eu diria palavras leves. Exatamente. Dependendo dos personagens, são leves. Eu não gosto dessa ideia de que o Brasil está muito distante do povo, os jogadores são todos europeus, jogam na Europa. Era, na época de 2014 já era isso. Eu olho para o lado, eu olho o Uruguai. Não joga do Uruguai o ponta esquerda do Nacional, nem do Peñarol, e os caras jogam pela camisa. E são tão ricos quanto os brasileiros. Eu acho que é uma questão cultural, que vale um outro programa. Né? Então, assim, a minha resposta para a tua pergunta é sim, o Brasil, como o futebol brasileiro, melhorou. E está longe do que eu penso que deva ser aceitável, mas melhorou. A seleção brasileira... Se olhar pelos resultados... Tá, mas aí tu tá diferenciando futebol e seleção. Sim. O futebol brasileiro melhorou. Sim. Melhorou. A seleção brasileira melhorou de lá pra cá? Não, aí entra na questão da geração, talvez. Porque assim, o que a gente teve em termos de resultados práticos, tá? A gente teve mais 2 Copas, nas 2 o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Mas aí que tá, eu não quero olhar para resultado. Mas o que a gente tem a gente pode entrar numa análise subjetiva. O Brasil teve um trabalho de 6, 7 anos com o Tite na frente. O trabalho foi ótimo. Só que não teve resultado. Não teve resultado em Copa do Mundo. Por exemplo, o fim é a Copa do Mundo, né? Para quem disputa, sim. Para nós aqui, não. Não, mas... Para quem disputa, sem dúvida. O ciclo é um grande caminho para tu chegar no objetivo final. Se tu faz um grande ciclo e não... Vamos pegar um exemplo diferente só para não dizer que a gente só fala isso do futebol. Recentemente, a campanha do vôlei feminino na Liga das Nações. Foi uma campanha brilhante. Elas ganharam quase todos os jogos. Elas só perderam a semifinal e a decisão terceiro e quarto. Então... Foi ruim. Foi ruim. Não, eu respeitosamente porque assim, discordo. se tu faz um ciclo tu vai pra Copa, acho que principalmente 2018, né? 2022 o Brasil ainda tá... Mas 2018 o Brasil foi com uma expectativa boa pra Copa. Porque foi muito discrepante o trabalho que antecedeu do Tite, que era o do Dunga, na segunda passagem do Dunga. O Dunga também, para a Copa do Mundo de 10, ele vai ganhando tudo antes. Então, se a gente analisar do ponto de vista de resultado... o Tite também foi ganhando tudo. Mas é aí que tá. Eu peguei o exemplo para puxar a brasa para o meu assado. Se eu usar só o resultado, eu vou ter que comparar o Tite e o Dunga. E eu não coloco sequer na mesma profissão. Então a gente pode começar por aí. Então a gente pode começar direto por aí. A escolha do Dunga... Logo depois ao fracasso da seleção do Filipão, foi a mais adequada? Porque se ali tu precisa de um momento de reconstrução, mas, cara, ali tu olha para trás, né? É só tu pensar quem é que escolheu o Dunga. Não, mas eu não tô perguntando, só tô discutindo com você se foi correto ou não. Não é correto quem escolheu o Dunga estar ali, muito menos escolheu o Dunga.
Essa mesma pessoa também essas pessoas também escolheram as pessoas que a gente apostava, no caso o Tite, mas a origem, e acho até que quem escolhe... Foi uma solução quase mágica. Quem uma resposta à bagunça que foi antes. Aí é muito mais para alguém botar a ordem. Vai botar a ordem. Aí tu pega alguém que em tese conceitualmente tem um pulso firme, que vai mudar as coisas. Porque o que aconteceu com o Dunga é mais ou menos o que aconteceu com o Filipão. O Filipão teve um trabalho de 2002, na hora que pré-Copa não estava dando certo, chamaram o Filipão. Para tu ver como é interessante isso. Ricardo Teixeira é o dirigente mais vitorioso pelo Brasil. Isso não faz com que ele receba, pelo menos de mim, nenhum elogio. Mas tu vê como é interessante. Como tu mesmo lembrou, a Alemanha tem uma campanha razoável naquela Copa, e talvez não fosse, pelo futebol apresentado, a mais merecedora de conquistar o título. Talvez a Argentina... Não, o título não é injusto, né? Claro que não. Claro, não é injusto, mas enfim... Talvez a Argentina estivesse jogando mais e merecesse mais, inclusive talvez fosse melhor. Pela grande atuação na final, que não fez gol e então não adiantou nada. Mas o fato é que foi campeã e depois daquilo que se levantou esse papo de trabalho, de base, que começou lá atrás e que foi uma semente que foi plantada. Então, se não ganha... Se o modelo fosse seguido por todos, e deveria ser, só um dos todos seguidos. Seria campeão. Só um seria campeão igual. Então, se não fosse campeão, se por acaso... teria que ser seguido Agüero, igual. O Agüero marca um daqueles gols que ele errou, ou o Messi marca. O Higuaín, e a Argentina fosse a campeã, ninguém teria falado daquele trabalho maravilhoso que foi feito na Alemanha. A própria Argentina campeã em 2022... É um modelo que deu certo, caminhão andando e as melancias se ajeitando, né? Exatamente. Não foi fruto de um planejamento, cara, né? Eu brinco assim, cara, por ter trabalhado um pouco dentro de vestiário, assim, ter visto mais coisas só. Modéstia de JP, não, um pouco, né? Não. Anos e anos. Cara, o futebol, eu penso assim, qualquer exemplo que vocês me trouxerem, eu dou um exemplo contrário do que também aconteceu. Da Argentina. A Argentina, o treinador durante a Copa do Mundo mexeu em todos os jogos, ganhou. O que a gente, vou apontar o dedo para nós, o que a gente faz? Esse criativo. Cara, isso. Quando perde, também trocou todos os jogos. Ou seja, não tinha entrosamento. O resultado sempre serve para quem está querendo argumentar. Sim. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu estava no Grêmio quando o Scaloni assumiu a seleção e o Kahneman era convocado. E eu nunca esqueci o que ele contou para a gente lá, a respeito da figura do Scaloni, porque foi uma surpresa para o povo argentino. Eu não tenho vergonha de dizer, eu não conhecia o Scaloni, muito menos o trabalho dele. E acho que pouca gente conhecia. Eu não lembro quem que ele sucedeu. A primeira coisa que ele falou assim, é um cara que não vai arrumar confusão com ninguém, o ambiente está ótimo. Tá bem legal lá. E o Kahneman nem foi para a Copa. Sim. De 18, de 22, perdão. Então, ambiente, treinador certo, as melhores coisas. Cara, futebol é relativo. E se o Brasil fosse campeão? Poderia ser, né? Isso. Vamos dizer que fizesse um gol no começo do jogo contra a Alemanha e leva o jogo, ganha o jogo. Quem defenda que não precisava o 7-1, mas se era para perder, melhor perder para a Alemanha do que perder para a Argentina na final no Maracanã. Com certeza, meu Deus do céu. Teríamos 2 Maracanãs. Tu falou que torceu para a Argentina, eu não, tava torcendo enlouquecido. Não, respeito, eu torci. Eu gosto muito de futebol argentino. Eu gosto de futebol argentino. Pra gente encerrar, porque o Fabrício tinha me perguntado quanto tempo ia durar esse vídeo, eu falei nos 10 minutos e nós já devemos ter passado bastante dos 10. Nós temos um compromisso com o nosso público imenso, que também tem um programa ao vivo agora que nós vamos ter que fazer. Muita coisa. Título de curiosidade, dos 11 que começaram o jogo contra a Alemanha, 5 jogam até hoje, ou jogam no futebol brasileiro. Um se aposentou hoje, não do Brasil, né? Não tô falando da Alemanha. Sim, não tô dizendo. O Toni Kroos se aposentou hoje. O Marcelo joga no Fluminense, o Luiz Gustavo no São Paulo, o Fernandinho no Atlético Paranaense, o Bernard ainda não estreou, mas joga no Atlético Mineiro, e o Hulk há 3 anos sobra no Brasil. Pra tu ver, né? Faz 10 anos isso. Pra encerrar, quando vocês olham hoje em dia o que vem de lá pra cá, assim, vocês olham com mais esperança no horizonte da seleção brasileira ou, perdemos a chance de eu acho que aproveitar a esperança ou a desesperança já não tem mais a ver com aquele resultado, né? Tem 10 anos, já muita coisa, muita água passou debaixo dessa ponte, já começaram trabalhos,
né, já começaram trabalhos, já terminaram trabalhos, agora está se começando um outro que não tem quase nada a ver com o anterior, os jogadores são outros. Enfim, a esperança ou a falta de esperança vai depender dos resultados. Carlos, eu penso assim, os jogadores da seleção brasileira, embora não sejam grandes nomes nos grandes times lá fora, o Brasil deixou de ter os protagonistas nos clubes. Mas talvez quem tem mais? Talvez quem tem melhores? Como? Só a Argentina. Não, outros países têm. Vários. Você travou de Barcelona, joga na Polônia. Se tu pegar a seleção, mas se tu pegar a seleção brasileira, tu me diz, e a gente estava discutindo. De novo eu vou repetir uma discussão da rádio ali, mas mas não pode dizer nesse momento que Mas pega a seleção brasileira de hoje, tira o Vini Júnior. Me diz jogador. Mas aqui tem o Vini Júnior. Não, tudo bem. Não, mas para mim mas nem o Vini Júnior é outra questão. Nem o Vini Júnior mas tudo bem. Do naipe dos Me diz outros. Um jogador titular da seleção brasileira que seja o cara grande jogador no seu time. É isso que eu estava dizendo. Por que eu estava construindo e isso? Porque a gente, pelo menos, é de uma geração que estava acostumada e não... Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Romário. A tua pergunta foi olhar para frente, se tem esperança ou não. Por que eu estava falando dos jogadores? Porque ainda que não sejam os grandes nomes nas grandes equipes, eles jogam em grandes clubes, nas grandes competições e são treinados, imagino eu, por grandes técnicos, né? E eu não vejo na seleção brasileira hoje, no comando técnico, um cara com estofo para comandar isso aí. Então, eu concordo. E o Tite para mim o Tite era. O olhar era respeitoso. Não estou falando de desrespeito ao Dorival, mas não tem estofo ali. Eu já disse que a gente ia terminar o programa, então não vou alongar muito, mas é só me deixar um gancho assim. Talvez esse seja o principal problema. De lá para cá, a gente não formou grandes técnicos. Muito pelo contrário, o que teve de lá para cá foi uma ascensão dos técnicos, não vou dizer nem estrangeiros, mas os portugueses no Brasil, né? Os estrangeiros. Mas o próprio Inter tem um Não, sim, mas os técnicos que alcançaram maior êxito nesses últimos 10 anos para cá é o Abel Ferreira no Palmeiras e o Jorge Jesus no Flamengo. A gente passou 10 anos, a gente continua sem informar. E aí um pouco de crítica, pelo menos da minha parte, assim, que eu vejo de resistência dos técnicos brasileiros, que eles pegam essa coisa assim, agora só se fala em técnico estrangeiro, como se aqui não tivesse nada e tal. E, cara, não é isso. Eu entendo que não dá pra... Tipo, o cara de fora é sensacional e o daqui é horrível, mas se tu não conseguir aprender com as coisas novas que te apresentam... Quando essa geração foi pro Kuwait nos anos 80, não pensou nos técnicos. Exatamente, do Kuwait. Das pessoas que nascem no Kuwait, eu não sei dizer. Quando o Zico foi pro Japão, era ótimo, né? Kuwaitianos? Ricos. Ricos. Boa pergunta, eu vou pesquisar no Google depois. Com essa eu encerro, Fabrício, minha participação. Eu também já encerrei a minha. Então, se os guris já encerraram a participação, a gente também vai encerrando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.